Estou começando uma nova série de leitura comentada, mas dessa vez não vai ser do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Vai ser do livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, o guia definitivo para iniciantes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Madison Barreto, eu sou cofundador da Universidade da Libras, juntamente com minha esposa Raquel, que é surda, poeta e escritora. Nós escrevemos o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Foi um sucesso, tá? Em todo o Brasil, já foi até referência em concurso público, tá? Em todas as universidades do país, praticamente, que trabalham com a Libras, utilizam o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios como referência, tá? Enfim, no Brasil inteiro, escolas de surdos. E agora, alguns dias atrás, eu publiquei o livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, o guia definitivo para iniciantes. Agora, embora poeticamente eu tenha dito que ele é o guia definitivo para iniciantes, eu sei que muitas pessoas que já estão aí interpretando a Libras profissionalmente até, ou na igreja, há 2, 3, 4, 5 anos ou mais, muitas dessas pessoas não conhecem as técnicas que eu ensino passo a passo neste livro. Por quê? Porque muitas delas, inclusive, foram técnicas que eu mesmo desenvolvi a partir de mais de 22 anos de prática de interpretação, os mais variados contextos, desde interpretação numa padaria, né, quando encontra um surdo ali, um ambiente informal, ou mesmo numa loja, até mesmo interpretação em escolas, em faculdades, palestras, eventos do governo, inclusive eventos online e tantas outras formas de interpretação. Se você parar para pensar, eu sou casado com a Raquel é surda, então quer queira ou não, em muitas situações eu estou com ela e eu vou interpretar, né? Eu estou com ela e aí eu vou fazer aquela interpretação ali daqueles variados contextos que se tornem necessários. Mas, para além disso, já coordenei mais de 55 funcionários surdos e eu interpretava para eles os mais diversos contextos, tanto eventos que aconteciam nessa instituição, como reuniões das mais diversas. E tudo isso foi fazendo com que eu fosse desenvolvendo, testando, validando inúmeras técnicas de tradução e interpretação. E eu selecionei muitas dessas técnicas aqui no livro Intérprete de Libras Sem Mistérios. Como você dá percebendo, eu estou lendo a versão digital dele, o e-book. Eu posso ler ele por aqui, pelo meu celular, posso ler ele também pelo computador ou mesmo pelo tablet, e eu optei por ler aqui pelo celular. Mas o livro está sendo preparado também na versão impressa, e somente quem fizer a aquisição dele na pré-venda é que vai receber o livro na versão impressa. Então, corre lá, você vai acessar esse link que está aparecendo logo aqui abaixo, ou mesmo o link que está na descrição desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo aqui no Instagram, por exemplo, você deve acessar o link que está na nossa bio. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser uma live de leitura comentada. E dessa vez, como que vai funcionar aqui? Eu vou lendo alguns trechos aqui, mas também eu vou fazendo de forma que eu vou lendo e vou comentando as partes aqui, trazendo outras aplicações e tudo mais. Bom, aqui eu estou passando algumas páginas do livro, os agradecimentos, passando aqui, deixa eu ver, vamos lá, a introdução. Cadê a introdução? Introdução. Hey! Meu nome é Madison Barreto, eu sou professor, intérprete de Libras e escritor. Eu já estou no caminho da Libras há mais de 22 anos. Sou casado com a Raquel Barreto, que é surda, poesia e escritora. Juntos fundamos a Universidade da Libras em 2011 e criamos mais de 26 métodos online, passo a passo, para aprender a Libras do zero, até se tornar fluente ou mesmo intérprete de Libras. Se você já tem um livro, eu estou lendo a página 18 dele, viu? Esse livro é para aqueles que estão começando ou querem começar sua jornada como intérprete de Libras. Se você é um intérprete avançado, talvez não seja o livro ideal para você. Por quê? Porque, eventualmente, determinadas práticas de interpretação que alguém que já está interpretando a nível acadêmico tem, obviamente, já são questões assim, muito específicas, e aí precisaria de aprofundar em outros aspectos. Esse livro aqui ele foi desenvolvido para você que quer interpretar a Libras. Talvez você já até interpreta aí na sua igreja, talvez você seja intérprete em escola,
ou você está começando agora e quer interpretar a Libras, ou você nem sabe a Libras ainda, mas você já sabe assim, eu quero entender melhor, eu quero me aprofundar mais na Libras, quero até mesmo ser intérprete de Libras. Esse livro aqui vai te ajudar nisso. Mas, se você tem o sonho de se tornar uma ponte de comunicação entre surdos e ouvintes, este é o guia perfeito para começar a fazer a diferença na vida de muitas pessoas surdas. Vamos embarcar nessa jornada incrível juntos. A Libras é uma língua incrível e apaixonante. Cada sinal é único e belo. É a forma como a comunidade surda se comunica. É incrível, é fascinante. Para mim, é uma honra poder atuar como intérprete de Libras e ajudar a criar uma ponte de comunicação entre surdos e ouvintes e contribuir para que mais pessoas que também amam a Libras, como você, possam se tornar intérpretes de Libras. Intérpretes de Libras são profissionais fundamentais para garantir a comunicação e a real inclusão dos surdos na sociedade. Se você está lendo esse livro, provavelmente é um iniciante que sonha em se tornar um intérprete de Libras. E eu posso dizer com certeza que essa é uma profissão extremamente gratificante, pois além de possibilitar a comunicação entre duas línguas, também é uma forma de integrar e promover a real inclusão social entre surdos e ouvintes. Digo profissão, mesmo sabendo que algumas pessoas querem atuar voluntariamente. Isso aqui é muito importante, porque a palavra profissão vem do latim professio, que significa afirmação de fé. É interessante pensar que, como intérprete de Libras, nós estamos afirmando a nossa fé na comunicação e na real inclusão social das pessoas surdas. A coisa mais triste e angustiante que tem é você estar num lugar, você perceber que ali tem uma pessoa surda, você olhar assim e perceber que as pessoas não sabem se comunicar com surdos. É muito frustrante isso. E aí, eventualmente, você chega perto e aí você percebe que aquilo que você estava tentando fazer ali também não está claro o suficiente. Mas, se você já está mais preparado na Libras, não tem nada mais gratificante nessa vida do que você se aproximar de um surdo que está tentando se comunicar com alguém e você poder ajudar. Simplesmente porque você está preparado, você sabe realmente como interpretar a Libras. É muito gratificante fazer isso, é muito emocionante. Teve uma vez que eu estava ensinando Libras para minha mãe, e aí minha mãe foi a minha primeira aluna, inclusive, nem existia universidade da Libras naquela época. Mas eu estava ensinando a Libras para minha mãe, e aí, depois de alguns meses, um dia, num domingo, cheguei em casa à tarde da igreja, minha mãe congregava em outra igreja nessa época, e aí, quando ela chegou em casa, ela chegou toda feliz, dizendo que ela tinha interpretado para uma surda na igreja dela, interpretou as músicas, interpretou até a pregação, a palavra do pastor. E, assim, foi muito emocionante, muito gratificante isso, porque eu não tinha ensinado a minha mãe como interpretar a Libras. O que eu tinha ensinado era a Libras em si. Mas o que eu não sabia, o que eu não tinha percebido naquela época, é que junto com a forma como eu estava fazendo, tinha técnicas práticas de tradução e interpretação ali, que foi justamente isso que minha mãe aplicou. Então, quando você realmente está preparado, você está, qualquer lugar que você estiver, você é essa ponte de comunicação para os surdos. Nós nos comprometemos a ser ponte de comunicação entre ouvintes e surdos, e essa é uma responsabilidade sagrada que levamos a sério. É por isso que para nós ser intérprete de Libras é um verdadeiro chamado. Cultivar a língua de sinais não é um ato de mera caridade, mas sim de empatia e respeito. Desde a primeira vez que eu vi uma intérprete de Libras, aos 13 anos na igreja, eu fiquei fascinado pela língua. A minha curiosidade foi tanta que eu comecei a tentar imitar os sinais. E a Libras não saiu mais da minha cabeça, eu queria saber tudo sobre ela. Com o apoio da minha mãe, eu fiz um curso de Libras e descobri um universo completamente novo. Além de fazer interpretação de músicas, também ajudei em outros contextos e fiz até um amigo surdo. Bom, eu vou pausar essa parte aqui da leitura da introdução. A gente vai continuar isso aqui na nosso próximo vídeo de continuação, tá? E a gente vai já lá para o capítulo 1. Por quê? Porque aqui a gente começa a falar de uma parte
especificamente sobre o meu aprendizado da Libras. E o capítulo 1 ele fala sobre o intérprete e o incrível universo da Libras. Aqui, ó, capítulo 1, ele está lá na página 33. Se você ainda não tem o seu livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, você deve acessar o link que está aqui abaixo. Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, você vai acessar lá o link da nossa bio e vai garantir o seu livro Intérprete de Libras Sem Mistérios. Lembrando que ele é resultado de mais de 22 anos de prática de tradução e interpretação na Libras. Então, é quase como se estivesse comprando 22 anos de vida ao adquirir o seu livro Intérprete de Libras Sem Mistérios. Então, não fica para trás. Então, vamos lá. O intérprete e o incrível universo da Libras. Aqui iniciamos nossa jornada pelo incrível universo da Libras. Neste capítulo, vamos explorar o mundo dos intérpretes de Libras e descobrir o que os torna tão especiais. Imagine um universo onde a comunicação é uma barreira constante. Agora, imagine um grupo de heróis, cada um com um dom único e inigualável. A habilidade de tornar a comunicação possível. Eu me emociono com isso aqui, porque, nossa, são incontáveis as vezes em que eu estava num lugar e tinha um surdo ali. Eu lembro que eu fui convidado por um amigo para ir no casamento dele. Ele era surdo, a noiva dele surda também. E quando eu cheguei lá, estava lá aguardando, né, começar a cerimônia, e aí ele chegou para mim, desesperado, falou assim: Madison, a pessoa que eu tinha combinado faltou. Você pode interpretar para a gente o casamento? E foi muito emocionante para mim, porque eu estava preparado para isso, entende? E, poxa, são incontáveis as vezes que aconteceram situações parecidas com essa. Então, muita gente fica achando que ser intérprete de Libras é só trabalhar com a Libras profissionalmente. É também poder trabalhar com a Libras profissionalmente. Eu já atuei profissionalmente como intérprete em muitas situações diferentes, até em escola. Cursos profissionalizantes para surdos, cursos técnicos, mais diversos contextos, eventos do governo, eventos públicos, eventos gratuitos, eventos pagos, eventos em igreja, enfim, mais diversos contextos. Mas se tem uma coisa assim que mexe lá no fundo, é você poder tornar as suas mãos como essa ponte de comunicação para o surdo, sabe? Nos mais diversos contextos você poder interpretar, passar para Libras ou passar aquilo que o surdo está sinalizando em Libras para o português, para que outras pessoas ali possam entender realmente, sabe? Não tem nada mais gratificante do que isso. Continuando aqui, eu estou ali na página 33 do livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, que é meu novo livro. Esses são os intérpretes de Libras, pessoas incríveis que se dedicam a ser a ponte entre ouvintes e surdos, permitindo que todos possam se comunicar e entender uns aos outros. E neste capítulo vamos mergulhar no incrível mundo desses heróis e descobrir como eles conseguem realizar essa deslumbrante prática todos os dias. Desvendando os segredos da Libras, a importância e o papel da língua de sinais. Para quem ainda não sabe, Libras é a língua brasileira de sinais. É uma língua visual espacial utilizada pelas pessoas surdas e as surdo-cegas para se comunicar. E aí, quando a gente fala de língua visual espacial, para você que ainda não conhece a Libras, né, uma língua visual espacial significa que a Libras ela é feita nesse espaço de sinalização que tem assim na frente do corpo, até essa parte aqui um pouco acima da cabeça, esse espaço assim. Diferente, e você utiliza o corpo, né, as suas expressões faciais, a cabeça, o movimento assim do tronco, as suas mãos, os seus dedos, os seus braços, antebraços, seus ombros, para fazer essa comunicação. Diferente do português, que é uma língua oral, você fala oralmente, você fala com a boca, e auditiva, que você fala e a outra pessoa está ouvindo. Inclusive, você fala e você ouve a sua própria voz. Quando a outra pessoa fala para você, você ouve. Então, o seu cérebro vai decodificar essa mensagem. No caso das línguas de sinais, essa comunicação é feita com as mãos, com o corpo. Por isso que ela é uma língua visual espacial. Ou seja, é feita no espaço. É uma língua
tão importante quanto o português ou qualquer outra língua falada oralmente, pois é através dela que os surdos conseguem expressar com mais naturalidade suas ideias, sentimentos e necessidades. É uma língua realmente única e bela. É uma honra para nós, intérpretes de Libras, poder fazer parte desse mundo tão especial. O linguista William Stoke, o sinal do William Stoke é assim, por toda sua pesquisa e contribuição nos estudos da língua de sinais americana, a língua ASL, e o impacto que isso causou. Vou voltar aqui. O linguista William Stoke é considerado o pai da linguística das línguas de sinais, por toda a sua pesquisa e contribuição nos estudos da língua de sinais americana, a ASL, e o impacto que isso causou na educação de surdos em todo o mundo. William Stoke era um linguista que acreditava piamente que as línguas de sinais, em especial a língua americana de sinais, era uma língua, não apenas um jeito de comunicar-se, não eram gestos, não era mímica, era uma língua. E ele, para validar isso, ele foi pesquisando, se aprofundando em contato com surdos, coletando dados. Ele criou um sistema de notação, uma forma de escrever a língua de sinais americana, bem rudimentar na época, é o que ele conseguiu desenvolver naquela época lá, com o que já tinha disponível, mas o foco dele real era provar que as línguas de sinais, em especial a língua americana de sinais, era uma língua, não uma linguagem como as abelhas que se comunicam entre si, mas assim de forma ainda rudimentar, ou como as formigas que se comunicam entre si, mas de forma rudimentar, mas que as línguas de sinais são um sistema completo e complexo de comunicação em que você utiliza sinais para você montar frases e esses sinais podem montar qualquer outro tipo de frase e essas múltiplas combinações de frases vão formar uma comunicação completa, grande, para você conseguir passar qualquer tipo de ideia. Isso é uma língua natural, uma língua que surgiu justamente das pessoas em contato. Agora, a grande questão é que a maior parte das pessoas não sabem se comunicar em Libras. Por isso que em todo tipo de lugar sempre existem oportunidades para você atuar como intérprete de Libras, inclusive como um trabalho mesmo. Talvez aí no seu trabalho, inclusive, você pode, ao se tornar intérprete de Libras, estar preparado para atender os surdos também. Você pode galgar novas posições no trabalho, novas oportunidades para ser promovido. Ou mesmo complementar a sua renda em outras oportunidades de trabalho, talvez desenvolver um projeto com surdos, talvez interpretar para os surdos na sua igreja ou na sua religião, percebe? Então, são inúmeras possibilidades que surgem justamente porque a Libras é uma língua e poucas pessoas realmente estão preparadas para se comunicar com surdos. Então, imagina, o surdo é brasileiro, como eu e você, mas não ele vive como estrangeiro dentro do próprio país. Você já parou para pensar nisso? Às vezes estrangeiro dentro da própria casa, porque às vezes nem os familiares não sabem se comunicar com os surdos, com o próprio familiar. Muitas vezes eu já interpretei conversas entre famílias. Eu fui lá para interpretar o pai e a mãe conversando com a filha surda, ou interpretar no contexto em que os pais precisavam de um atendimento na faculdade. Eu fui acompanhar para interpretar, porque a filha deles era surda e eles queriam que ela participasse daquele momento ali, mas eles queriam que fosse um intérprete que não fosse um intérprete da própria instituição interpretando, naquele contexto ali específico, percebe? Então, são as mais diversas oportunidades para se atuar como intérprete de Libras. Agora, o que muita gente não percebe é que, para você realmente ser um intérprete de Libras, você tem que saber técnicas de tradução e interpretação. Não é simplesmente, eu vou lá e vou interpretar. Não, não é assim que funciona. Você precisa aprender realmente como interpretar. E é justamente isso que você vai aprender aqui no livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, o guia definitivo para iniciantes. Que, como eu falei, embora poeticamente eu tenha dito que é para iniciantes, na verdade, ele tem a profundidade realmente para te impulsionar. Você está do zero, não sabe interpretar nada, nem uma frase sequer. Mas ele vai impulsionar, vai te trazer a clareza necessária para você realmente saber interpretar a Libras, para você dar os seus primeiros passos como intérprete de Libras. Se você já
intérprete para você dar os seus próximos passos e realmente se desenvolver nessa prática de tradução e interpretação na Libras. Afinal, aqui são o resultado de mais de 22 anos de prática de tradução e interpretação na Libras. Agora, na nossa próxima live, eu vou continuar fazendo a leitura desse capítulo 1 também e retomar alguns aspectos lá da introdução do livro. Mas, se você me acompanhou até aqui, você quer realmente aprender e se desenvolver realmente na Libras, ou mesmo como intérprete, está realmente preparado, e se você está assistindo pelo Instagram, acessa lá o link da bio para você garantir o seu livro Intérprete de Libras Sem Mistérios, ou se você está assistindo em outra rede social, acesse o link logo aqui abaixo para você garantir. Vai lá!